Atenção Brasil, atenção católicos, evangélicos e espíritas, atenção todos. A partir de agora, milhares de pessoas estarão aproximando-se de Deus. Venha você também unir a sua fé com este povo que crê no poder do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o seu momento. Esta é a Igreja Internacional da Graça de Deus em seu lar. E com vocês, a bênção de Deus. Iniciando a nossa programação de hoje, vamos estudar um pouco do nosso curso Fé. Sabemos pela palavra de Deus que o povo sofre porque lhe falta conhecimento. Pedimos que você preste atenção ao que o Espírito Santo lhe revelará dentro da palavra de Deus. Dividimos o curso Fé em módulos, e cada módulo se divide em lições, nas quais o missionário R.R. Soares exporá as verdades eternas na sua profundidade, mas com uma simplicidade tão grande que todos poderão entender. Vamos ao curso Fé. Bendito seja Deus, estamos de volta ao curso Fé, módulo 1, Determinação, e nós estamos parados na 35ª lição, e hoje é a seção F dessa lição de número 35, cujo título é As Tentações. E nós estamos fazendo um estudo junto com o Dr. T.L. Osborne, quer dizer, lendo do livro dele, Curar Enfermos e Expulsar Demônios, explicações que ele nos dá sobre o sofrimento do apóstolo Paulo. Porque muitas pessoas têm assim um entendimento de que o sofrimento delas é da vontade de Deus, porque foram mal ensinadas que Deus dá sofrimento para os seus filhos, que muitas vezes Deus coloca com algum propósito uma doença numa pessoa. Olha, isso aí eu não aceito de maneira alguma, e eu convoco você abertamente a não aceitar, a tomar uma posição, recusar terminantemente essa mentira diabólica, essa investida satânica, e se firmar na palavra de Deus e reivindicar o seu direito à bênção. Não, mas Deus pode ter um propósito, porque Deus tem um propósito que Paulo fosse doente. Então nós já vimos que Paulo mostrou de maneira muito clara e precisa que não era doença o sofrimento dele, era fraqueza, era problemas que se levantavam contra ele. Ele chegou a dizer que era um mensageiro de Satanás para o esbofetear e não para fazê-lo ficar doente. E hoje nós vamos entrar mais um pouquinho a fundo em fatos sobre esses problemas de Paulo. Bom, o título dessa parte, dessa lição, de número 12, é A Tentação de Paulo. E hoje é a parte F. Então vamos junto com o Dr. T.L. Osborne, e novamente eu quero mostrar, eu estou baseando esse estudo no livro Curar Enfermos e Expulsar Demônios, de Dr. T.L. Osborne, um livro que todo cristão devia ter. Eu acho que esse livro devia ser até matéria obrigatória nos colégios. Missionário, mas colégio não mexe com coisa de religião. Não deve mexer não. Colégio nunca deve ensinar religião, mas deve meditar sobre a palavra de Deus. E esse livro vai ajudar tantas pessoas como ajudou a mim. E eu acho que ajudará muitas pessoas. Bom, aqui o T.L. Osborne, ele coloca vários fatos. Eu vou ler algum deles e vamos meditar. Por exemplo, ele diz assim: desde que a cura é uma parte integrante do Evangelho, como podia Paulo gozar da plenitude da bênção do Evangelho, como fazia, e permanecer doente? Não é a cura uma parte da bênção do Evangelho? Vamos ver, Romanos, capítulo 15, versículo 29. Isso aqui é importante. O apóstolo Paulo assim se expressou. Romanos 15, 29. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Bom, como é que ele podia estar enfermo e chegar com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo? Ele ia chegar com escassez. Não, ele queria chegar diante deles com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Então, se entende, está claro aqui, que a cura, ela é parte do Evangelho. E Paulo, logicamente, desfrutava da cura. Bom, outro quesito aqui que o Oswald coloca. Se Paulo era doente, como podia o povo
a quem pregou em Éfeso receber fé para tais maravilhas extraordinárias de cura. Vamos supor que o Paulo fosse quase ceguinho, como as pessoas dizem. O Paulo, coitado, tinha um problema de visão que ele não enxergava bem. Em Éfeso está escrito o seguinte, Atos 19, 11 e 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos saíam. Bom, imagine você, Paulo, chegando lá, sendo conduzido pela mão por alguém, e Paulo então orar e diz, olha, esses lenços aqui, esses aventais, pessoal, eles têm o poder de Deus. As pessoas viam aquilo ali, levavam, doença era curada, cego enxergava, mudo falava, surdo ouvia, mas Deus não curava Paulo. O povo diria o seguinte, bom, nós não entendemos, então Deus é perverso, porque ele faz milagres extraordinários pela mão de Paulo para os outros, mas para Paulo não faz. Está errado, não está? Claro que ele fazia. Outra, se Paulo era doente, como podia pregar o primeiro sermão em Listra? Como podia, ao pregar o primeiro sermão em Listra, criar fé no coração de um pagão, coxo desde o ventre de sua mãe? Vamos ver isso aqui, Atos 14, versículo 8. Bom, Paulo era muito doente. Ele chega em Listra, e estava sentado ali, certo varão, com leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Não falou um homem. Esse homem já nasceu aleijado. No ventre da mãe ele já era aleijado. Esse cidadão estava sentado ali. Este ouviu falar Paulo, que, estou lendo Atos 14, 9, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz, levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Então Paulo, muito fraquinho, né? E estava ensinando a palavra com tanta capacidade, que o cidadão coxo recebeu e Paulo viu, e estava quase cego, mas ele viu, que o homem tinha fé para ser curado. Aí ele gritou em alta voz. Bom, então pelo menos a voz dele não era enferma, não era fraca. Você está vendo como é que as pessoas complicam as coisas? Gritou em alta voz, levanta-te direito sobre os teus pés. O homem deu um salto e saiu andando, completamente curado. Paulo não tinha esse problema. Continuando aqui. Se Paulo fosse doente, esse pagão creria no primeiro sermão que Paulo pregou e receberia fé suficiente para ser curado? Quando hoje muitos dos educados recusam crer, apesar de muitos sermões que pregamos com corpos sãos e fortes, entenda bem, Paulo chega lá doente, o pagão está lá, coxo desde o ventre materno, e Paulo prega a palavra, o homem recebe fé para ser curado. Mas aquele homem, se Paulo fosse doente, ficaria penalizado. Coitado, né? Esse pregador faz um sacrifício tremendo, não consegue quase enxergar, nem quase se manter em pé, e vem aqui ajudar a gente. A palavra dele deve ser boa, e ouviria, e até aceitaria a religião do Paulo, mas não seria curado. Não, Paulo era um homem tranquilamente feliz, rápido, curado, sadio, que chegou lá e deu a mensagem, mostrou, o homem recebeu fé, e Jesus fez um milagre. Meu irmão, isso acontece no dia de hoje. Os críticos perguntam-me repetidamente, se o senhor estivesse doente, então o que aconteceria à sua mensagem? Contudo, creio que Paulo, enfermo, fraco e quase cego, podia criar fé suficiente a um pagão por meio de seu irmão para produzir um milagre de cura. Era impossível isso. Quarto quesito. Se Paulo era enfermo ou doente, como foi que conseguiu ver a obediência dos gentios por palavras e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito Santo? Romanos 15, 18, 19. Vamos ver aqui que esse Paulo era bem diferente. Romanos, capítulo 15, versículo 18 e 19. Porque os tais... É 15 esse aqui? Não, 15 está aqui. Porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios, por palavras e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores e até ao Ilírico
tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Então Paulo pregava com todas as partes, ele não tinha tempo ruim, tempo difícil, e ele fazia os gentios obedecerem à fé através do poder de Deus que se manifestava, que se revelava, que se transmitia através do ministério dele. Esse homem não poderia ser doente. O pregador atual, doente, e declarando que tem um espinho na carne como Paulo, geralmente fica incapacitado, acamado, raramente, ou nunca opera sinais, prodígios e milagres. Então o pregador atual diz, não, eu estou sofrendo que eu tenho um espinho na carne. Paulo também tinha. Mas Paulo fez aqueles bárbaros do passado obedecerem à fé através do poder de Deus. Quinto quesito, se Paulo era enfermo ou doente, como foi que, quando pregava na ilha de Malta, o pai de Publio e os demais da ilha que tinham enfermidade vieram ter com ele e sararam? Atos 28, 8 e 9. Não, Paulo não era uma pessoa enferma. Isso aqui, nós já explicamos bastante que Paulo tinha o mensageiro do diabo. Ele chegou nessa ilha de Malta, houve um naufrágio. Eu vou explicar bem para você. E então, eles nadaram, chegaram à praia, e o texto diz que eles nadaram. E tinha o maioral da ilha, chamado Publio. E o pai dele estava morrendo de desinteria, uma desinteria brava, cólera, coisa brava assim. Então Paulo soube, e Paulo então se ofereceu para orar. Mas Paulo era um prisioneiro, eles sabiam disso. O Paulo foi e orou, e Paulo curou o homem. Ele orou primeiro, se consagrou, chegou, pôs a mão, orou, mandou ir para... E diz a Bíblia que todos os habitantes da ilha vieram ter com Paulo, e Paulo os curou com a palavra de Deus. Como é que não curava ele, curava os outros? Ele tinha tanta confiança em Deus, que logo que eles embarcaram, eles foram fazer uma fogueira para se aquecer, estava muito frio. E Paulo, quando estava pegando os gravetos, uma cobra venenosa veio e picou na mão dele. Agarrou-se na mão dele. O Paulo olhou, ela não largou, ficou aquela cobra lá. O Paulo então foi levar ela no fogo, deixou ela fazendo churrasco dela. Quando ela queimou, morreu, ela então caiu. Imagine você quanto de veneno ela passou para o corpo de Paulo. E o pessoal sabia que era venenosa. E eles olharam e disseram assim, rapaz, esse homem é pecador. Mesmo escapando da justiça divina, que achava que o naufrágio foi Deus que fez aquilo, a justiça não deixa ele morrer, não. Ele vai inchar e vai cair morto. Essa cobra, quando morde, ela mata. Ela picou Paulo e ficou agarrada, e Paulo não tirou ela não, e apertou e jogou o veneno fora não. O Paulo deixou ela agarrada, foi colocar no fogo, a bichinha esperneava, se queimando, e dente agarrado aqui, mais veneno nele, jogou todo o veneno que ela tinha. E o Paulo foi, simplesmente, deve ter usado o nome de Jesus, anula todo o mal, e ficou ali tranquilo. E os pagãos ficaram, vai inchar, vai cair duro. Não inchou, e não cai duro. Está aqui na Bíblia Sagrada, isso é no final do livro de Atos. E foi bonito isso aqui, porque deu um testemunho dos violentos. Eu acho que nós temos muita coisa. Está assim, ó. Atos 28, versículo 3. E havendo Paulo juntado uma quantidade de vides, gravetos, né? Pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os magos, vendo-lhe a bicha, esse homem deixa viver. Mas sacudindo-lhe a bicha no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo já esperado muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevia, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Então Paulo tinha uma fé tão forte em Deus, que a víbora agarrou qualquer pessoa, mete a mão, joga fora, espreme aqui, vinha alguém ali, chuparia o sangue, cuspiria fora o veneno, não tem que sair. O Paulo não, ele conhecia a palavra de Deus, agarrou, ele foi tranquilamente, pôs ela no fogo, sacudiu, ela queimou lá, virou churrasco, a cobra, e o pessoal ficou, rapaz, esse homem é criminoso, escapou do mar, a justiça não deixa ele viver, vai inchar, vai cair morto, e nenhum mal sobreveio a Paulo. Aí eles mudaram de pensamento, e tem gente que ainda diz que Paulo era doente, que coisa terrível, não? Outra parte agora, se o espinho de Paulo não impedia a fé do povo a se curar de doenças físicas, em
Éfeso, Malta, Listra, e em quase todos os demais lugares que Paulo pregava, o que devemos usar atualmente para impedir a fé para as pessoas serem curadas? Bom, era doente. A doença não impedia que os outros ficassem curados. Paulo pregava o evangelho. Ele chegava, olha pessoal, Deus não vai curar, porque pode ser que vocês tenham um espinho. Não, Paulo não falava isso. Suponhamos que ele fosse doente, mas ele chegava e dizia, Deus vai curar, e pá, e Deus curava. Hoje as pessoas dizem, olha, Deus não cura, você não deve procurar cura, porque a sua doença é um espinho na carne, como Paulo tinha. Então estão fazendo o oposto que Paulo fazia. Vamos ver mais um, é o sétimo quesito. Nos tempos da Bíblia, a fé veio pelo ouvir a palavra de Deus. Enquanto atualmente a fé desaparece pelo ouvir a palavra do pregador. Pois o pregador declara que Paulo era doente. E Deus não o queria ouvir, apesar de ele orar 3 vezes. E, portanto, é possível que não seja a vontade de Deus nos curar. Tais argumentos nos levam a abandonar todas as promessas definidas de Deus para curar todos que pedem. Promessas que são baseadas na palavra de Deus e nos são dadas para produzir fé. Tais argumentos nos obrigam cada vez a procurar revelações especiais do Espírito de Deus para determinar se é ou não a vontade de Deus nos curar. Que coisa terrível, não? A pessoa com essas coisas todas fica orando. Será que Deus quer me curar ou não? Não, isso está tudo errado. Outra coisa. Se fosse assim, a fé não viria pela palavra de Deus somente, como Paulo ensina, mas essa fé viria por oração. Rogando até receber uma revelação especial de ser da vontade de Deus ou não. Como isso é ilógico? Não é estranho que aqueles que pregam que Paulo era doente, em vez de orar e pedir a Deus que os cure, como afirma Paulo, recorre ao médico, que eles creem serem mais habilitados para libertá-los do espinho da enfermidade, se Deus quer ou se não quer, que seja retirado. Não é estranho que pregadores que pregam que o espinho de Paulo era uma enfermidade recomendam que o seu povo submeta às operações e tratamentos médicos para serem restaurados, em vez de orar e pedir a Deus que revele se sua vontade ou não, como ensina que Deus revelou a Paulo. Para serem consistentes, devem recomendar que seu povo se glorie nas suas enfermidades, como ensina que Paulo fez, em vez de se esforçar para ficar livre do espinho. Se a pessoa ensina que a doença é vontade de Deus e que Deus não vai tirar aquele espinho, porque aquilo ali é a vontade dele, então a pessoa também não deveria ir ao médico. Porque se Deus quer, a pessoa deve ficar. Por exemplo, se Deus quiser que a pessoa fique rica, ela vai pegar o seu dinheiro e vai jogar fora? Não, eu estou rico porque Deus quer. Ela não deixaria. Então, se Deus quer que ela fique doente, ela não deve pegar também a sua doença e jogar fora. Não, eu estou doente porque Deus quer. Mas eles não fazem isso. Onde é que tem um médico bom? Eu quero o melhor. Eu quero aquele que é especialista, que vai realmente remover essa doença aqui. Não fala nem bênção mais. Mas na hora de falar, não, isso aqui é uma bênção. É a vontade de Deus. A vontade de Deus não deve ser removida. Você está vendo que existe uma porção de contradições nesse mundo. As pessoas não entendem a palavra de Deus, não querem entender e ficam por aí ensinando coisas que vão dar contas a Deus. Porque se alguém retirar da revelação de Deus qualquer coisa, ou se alguém acrescentar, ele vai ter problemas. O que retira será retirado da sua parte na árvore da vida. E o que acrescenta, lhe será acrescentada todas as maldições escritas na palavra de Deus. Não é propriamente imprimir uma Bíblia, comendo um livro com mais um livro. É você retirar aquilo que Deus revelou e não aceitar, ou então acrescentar e dizendo, não, a palavra do homem é infalível, o homem também pode criar coisas. A nossa igreja quer que seja assim, e tem que ser. Não. A revelação de Deus, ela é intocável, ela não pode ser mexida. Tem que ser exatamente como o Senhor Deus a deu. E se não for assim, é inspiração satânica, inspiração maligna. Isso aí, a pessoa que faz desse jeito vai dar sérias contas ao Senhor Deus. Bom, nós vimos então essa parte. Vamos passar para outra sessão, em nome de Jesus.